Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite e ainda fará. Acalma os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais. Nos ajuda, Pai, a tomarmos posse da Tua verdade, que é a Tua palavra. E isso possa ser o melhor alimento que possamos ter em nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Pai, que nós, quando achamos a verdade, nós temos que comprá-la. Por isso, Pai, que nós possamos espiritualmente nessa noite comprar, tomar posse da Tua palavra, Senhor. E que essa palavra nos transforme, que toda a ação do inimigo, todo o sono, toda a inquietação, todo o pesar seja agora anulado em nome de Jesus. E que possamos verdadeiramente, Pai, sairmos daqui transformados por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de uma família, que no Antigo Testamento era uma família comum. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Não é? É a família de Eucana, Ana e Penina. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1. E eu vou pedir para você deixar aberto. Nós não sairemos desse livro, amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Diz assim. Acharam aí? Amém? Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Amém? Irmãos, é interessante porque no contexto da época, não é? O homem, às vezes ele tinha mais de uma esposa. E aqui começamos a ver o enredo de duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Então Penina, ela começou a ser um estorvo, ser alguém que deixava a Ana maluca. E deixa eu te dizer uma coisa, todos nós temos uma Penina em nossas vidas, não se iluda. E você irá descobrir que há um propósito para isso, amém? Eucana era um homem que pertencia ali à região de Efraim, não é? Ana significa graça. Penina significa pérola. Olha que nome bonito, né, irmãos? Penina é uma pérola. E é interessante porque qual é a pérola que você tem? Penina significa pérola. Grava bem isso. E pérola é algo precioso. Então vamos dizer assim, Penina era muito preciosa para que os planos de Deus se cumprissem. Penina, irmão, só tinha um problema. Penina era sinônimo de problema. E todos nós temos alguma penina. Quando é uma só, tá bom em nossas vidas. Todos nós temos. Alguém que nos afronta, alguém que às vezes nos faz nos sentirmos incapazes. Alguém que chega a gerar uma tristeza em nós, né? Uma melancolia, enfim. Ana, ela era atormentada por Penina. Agora, lê comigo o verso 4 até o 6. Diz assim. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Olha que coisa interessante, irmãos. Diferente das mulheres da época,
Ana era amada por Eucana, seu marido. Porque naquela época, quando uma mulher não conseguia ter filhos, ela era desprezada pelo marido e pela sociedade, porque acreditava-se que era a mão de Deus, acreditava-se que era um castigo de Deus. Então aquela pessoa, ela foi punida por Deus. Só que ela recebia uma porção dobrada daquilo que era servido à mesa. Teoricamente, quem deveria receber essa porção era Penina, porque já tinha dado alguns filhos para Eucana. Mas olha o cuidado de Deus. No meio de todo aquele sofrimento, Ana, ela era amada de seu marido. No meio de todo o sofrimento, quando você é temente a Deus, Deus sempre traz um refrigério, amém? Sempre traz um refrigério. Só que isso não anulava um fato simples: Ana era estéril. E esterilidade é a ausência de alguma coisa, ok? Então faltava algo. A pergunta que às vezes nós não fazemos é: por que está nos faltando algo? Porque a nossa tendência é sempre: não é justo, eu não aguento mais, isso, aquilo, outro, não sei por que é assim. Não, por que nos falta algo? Por que será que Deus ainda não me deu aquilo que eu estou querendo? Lembra do cego de nascença? Senhor, quem pecou? Ninguém. Não foi ele, não foi seus pais. Esta cegueira é para que a glória de Deus se manifeste. É para manifestar a glória de Deus. Então, às vezes, os problemas que nós carregamos, irmãos, esses problemas não é para o nosso fim, e sim para o início de uma vida verdadeira com Deus. Grava bem isso. Então, fica uma pergunta: como está a sua vida espiritual? Como é que estava a vida espiritual de Ana? Como é que estava a fé dela? Como está a sua fé? Porque Deus queria tratar com a vida espiritual de Ana. Deus quer tratar com a nossa vida espiritual. Entenda uma coisa, irmãos: a Penina, ela representa a ferramenta de Deus para fazer você se mexer. É uma ferramenta. As adversidades, as perseguições não é para te diminuir, é para te fazer crescer. Qual foi o momento que a igreja, na época dos apóstolos, qual foi o momento que a igreja mais cresceu? Foi quando Jesus estava com eles? Porque Jesus disse: enquanto o noivo está presente, não é? A noiva não precisa fazer nada. Estava tudo muito fácil. Mas chegará o tempo. A igreja primitiva, o tempo que ela mais cresceu, mais se expandiu, foi quando ela foi perseguida. Então a Penina é a ferramenta de Deus para fazer com que cada um de nós venhamos nos mexer, avançar. Porque se você ficar parado, reclamando, você descobrirá, infelizmente, que nada mudará na sua vida. E Deus não muda nada na minha ou na tua vida, porque estamos dizendo: eu não aguento mais. Primeiro que quando nós falamos eu não aguento mais, você está indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra diz que Deus não nos dá uma prova maior do que possamos suportar. Então a Penina, irmãos, é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta para te lembrar que você é humano. Agora, Deus quer tratar com as nossas vidas. Porque o que é interessante, irmãos, aqui olha só. O problema de Ana, humanamente falando, era físico, sim ou não? Era estéril. Mas Deus queria tratar com a vida espiritual de Ana. Porque quando o espiritual vai mal, o físico também vai mal. Você pode ter todo o dinheiro do mundo.
Se a sua vida espiritual, emocional vai mal, tudo que você tem é como se não fosse nada. Porque eu conheci pessoas, conheço porque não morreu ainda, só não tenho muito contato. Pessoas que têm muita condição financeira e só dorme tomando uísque misturado com remédio. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o que você sofre no físico é um reflexo daquilo que está acontecendo no seu espiritual, no seu emocional. E Deus permite as peninas para que você acorde, para que você entenda que penina não é nada diante do que Ele pode fazer. Satanás não era nada diante daquilo que Deus faria na vida de Jó, sim ou não? Não era nada. Satanás foi só uma ferramenta para que Jó entendesse, como ele mesmo diz lá no final do livro, que ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos estavam vendo Deus. E detalhe, era espiritual porque ele não estava vendo Deus. A Bíblia diz que havia um rodamuinho, e Deus falava no meio, vamos pôr assim, no meio daquele furacão. Ele não estava vendo Deus, humanamente falando, mas ele espiritualmente estava vendo Deus. Então nós às vezes temos essa dificuldade de entender que as peninas é uma ferramenta de Deus, para que possamos crescer. E algumas coisas que vivemos no físico é resultado do nosso viver espiritual. Você quer um exemplo? Davi disse assim: Senhor, enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos doíam. Então, irmãos, nem toda doença física é consequência espiritual, mas é muito raro não estar atrelado. Muito raro. Muito raro. Agora, o verso 8 diz assim: Ana, por que você chora? Perguntou Eucana. Perguntava Eucana a seu marido: por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse cara era muito macho. Muito homem, né, irmãos? Agora aqui, na verdade, é um alerta para nós, um cuidado que devemos tomar. Porque às vezes, irmãos, nós queremos, às vezes o que queremos pode ofender as pessoas que gostam de nós, sabia? Às vezes aquilo que você quer é algo que o marido, a esposa, a mãe, o pai, o filho, o emprego, o patrão, seja lá o que for, não pode te dar, porque está além do alcance da pessoa. E aí essa pessoa se entristece, porque se sente incapaz. A tristeza promovida por Penina e Ana estava sendo transmitida a Eucana. Então nós devemos tomar cuidado, porque às vezes, por não sabermos enfrentar algo, e a Penina está cada vez mais atrevida, nós começamos a gerar amargura na vida daqueles que estão tentando nos ajudar. Porque a amargura contamina. A palavra diz que a amargura é uma raiz venenosa, ela contamina. A amargura de Ana, que era provocada por Penina, estava alcançando Eucana ao ponto, vamos dizer assim, vamos parafrasear, vamos dizer que Eucana estava assim: eu não aguento mais, Ana. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Eu te trato melhor do que eu trato Penina. Eu não tenho culpa que você não pode ter filhos. Eu não sou Deus. Quando Rebeca disse assim para Isaac: dá-me filhos, senão morro, ele disse: eu não sou Deus. Existem coisas que são impossíveis aos homens, mas a Deus tudo é possível. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, que no meio da tristeza, da melancolia, seja lá o que for, do problema que enfrentamos, devemos tomar cuidado para que isso não comece a afetar pessoas que estão tentando nos ajudar.
Porque senão você vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, e ainda dizendo ninguém me ama, e todo mundo é falso, ninguém presta, Deus não me ama, e começa. É assim que começa. Agora o verso 10 diz assim. Vamos ler o 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Irmãos, presta atenção. Ana subia ao templo todo ano do mesmo jeito. Todo ano Eucana ia a Siló. Penina e Eucana estavam juntas. E todo ano Ana ia lá também. Só que naquele ano ela fez diferente. Ela orou diferente, ela chorou diferente. Porque você já passou para pensar que talvez entra ano e sai ano e você vem à igreja do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com as mesmas frases? Você já se deparou com alguém que você já está tão acostumado com as frases, que você até já sabe o que ela te dirá? Tudo bem, fulano? A mesma coisa. Pode passar 10 anos. É a mesma coisa. Não muda. Todo ano Ana ia ao templo em Siló. Ia lá fazer as oferendas, os sacrifícios. Eucana era um homem temente a Deus. E nada mudava, só que dessa vez a coisa foi diferente. Porque o choro de Ana, a oração de Ana mudou. Às vezes, irmãos, nós ainda não entendemos que a penina é só uma forma de Deus chamar a nossa atenção, para que nós possamos mudar a nossa fala, mudar a nossa maneira de orar, mudar a nossa maneira de fazer as coisas, porque senão vira um ritual. Todo domingo eu vou na igreja, todo domingo eu vou na missa. Não mudou nada, cumpri a minha obrigação, porque afinal eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Mas você entra ruim, sai pior, e nada muda. Mas aquele dia as coisas mudaram. Entenda uma coisa, irmãos, a única forma de quebrar a esterilidade é clamando, é chorando, é lutando em oração. Não adianta você ficar reclamando da penina. Ela só está fazendo o papel dela. Você tem que mudar. Porque se há alguma esterilidade na sua vida, na minha vida, não é as minhas murmurações, as minhas queixas que fará isso mudar, mas a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de orar, a minha forma de clamar ao Senhor, ela precisa mudar. Irmãos, como é que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Explica essa matemática para mim. Como que você quer? Como é que você quer algo diferente se você está fazendo sempre a mesma coisa e nunca deu certo? Alguma coisa precisa mudar. Sim ou não? Alguma coisa precisa mudar. Se você quer um resultado diferente daquilo que você está vivendo, você precisa mudar alguma coisa. Se é em relação às coisas de Deus, a sua forma de orar, a sua forma de clamar, alguma coisa precisa mudar. E Ana mudou. Então, irmãos, isso não acontece, só que isso não acontece quando tudo vai bem. Isso acontece quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, você nem ora, é só, obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Só que quando tudo vai mal, é que você precisa parar e refletir. O que te falta, meu irmão, minha irmã? O que está te faltando? Está na hora de mudar os métodos. Princípios não se mexem.
Jesus é Rei, Senhor, eterno, é Deus, é meu Senhor e Salvador, amém? Esse é o princípio. Agora, você precisa observar dentro disso o método que você está usando, se ele está surtindo algum efeito. Porque às vezes o problema está aí. Está nos faltando algo, nós queremos um resultado diferente, mas não mudamos a forma como fazemos. Então, irmãos, nada muda. Eu preciso fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Eu preciso parar com algumas coisas e começar outras. E talvez você esteja na casa de Deus assim, do mesmo jeito, com a mesma motivação. Porque se a tua motivação está correta, por que já faz tanto tempo, tantas semanas, tantos meses, tantos anos e nada muda? Você precisa parar às vezes e pensar sobre isso. Então, Ana, por sua vez, entendeu que somente aquele que cerrou a sua madre poderia abri-la, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se você entende que existe algo que precisa mudar, você precisa entender que aquele que permitiu, no caso Deus, é o único que pode mudar a situação. É o único que pode mudar. Porque em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo as coisas velhas se passaram, não é assim? Tudo se fez novo. Em Cristo as maldições são quebradas. Em Cristo o meu passado já não consta mais, não conta, já não consta, Deus já esqueceu. Então, eu preciso mudar os meus métodos para ter um resultado diferente do que eu estou vivendo hoje. Sabe aquela história, né, irmãos? A gente está meio pesadinho assim, aí todo ano a gente fica assim, não, eu vou fazer uma dieta, porque eu quero um resultado diferente. Mas como é que eu vou ter um resultado diferente tomando 2 litros de Coca-Cola todo dia, comendo 5 pãezinhos? Aí eu entro em depressão, aí eu como mais ainda. Me chamaram de gordo. Senhor, não. Porque diz que eu sou mole, sou lerdo, sou isso ou aquilo. Tem alguma coisa errada em mim. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar os meus métodos. Eu preciso realmente sair daquilo que todo ano eu falo e comece a praticar algo que eu sei que se eu fizer diferente, eu alcanço o resultado diferente daquele que todo ano eu acho que alcanço, porque na verdade eu não alcancei nada. Irmãos, João 16:33, Jesus disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Minha esposa, você estava falando essa semana algo interessante, não é? A gente não para pensar. Jesus não tinha morrido ainda. Então ele ainda não tinha ressuscitado. Mas ele estava dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de acontecer. Porque a vitória veio quando ele morre e ressuscita. Então agora ele venceu tudo lá na cruz, agora ele se revela como Deus. Mas ele ainda não tinha morrido. Ou seja, mude a sua forma de falar. Ai, Senhor, se o Senhor quiser, não, em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor quer. Seja atrevido. Você precisa mudar. Você precisa parar de dizer: ai, Senhor, se o Senhor quiser, não, Senhor, obrigado, porque o Senhor já fez. Se Ele sabe todas as coisas, se antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe o que eu direi. Então você precisa começar a mudar algumas coisas. Jesus nos dá a dica aí: tem de bom ânimo, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, nesse mundo tereis muitas peninas, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo, mas ele ainda não tinha morrido. Ou seja, mude a forma de falar. Jesus, como homem, irmãos, ele veio como se fez homem, Deus se fez homem, veio para nos ensinar. Uma das coisas mais incríveis é quando eu vejo Jesus brincando com o papai. Papai, eu sei que o senhor sempre me ouve, mas eu vou falar assim só para eles saber. Senhor, eu sei que o senhor já fez, mas eu vou orar porque o capeta tem que saber que o Senhor fará. Você precisa sair da sua religiosidade, sair dos seus métodos e começar algo diferente, porque senão você entra ano e sai ano e não alcança resultados diferentes daquilo pela qual você está passando. Bom ânimo para vencer, mas ânimo em quem? Em Deus, amém? Pois Ele é vencedor invicto, para Ele não há impossíveis. Irmãos, Davi disse assim para o gigante, não é? Você vem a mim com pau, com pedra, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, eu vou te matar hoje. Deus não mandou Davi ir, mandou? Mandou? Não. Davi estava por conta própria. Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha sido confirmado como rei. Davi olhou para a Penina, de quase 4 metros de altura, e viu uma oportunidade de vencer, viu uma oportunidade de ter um resultado diferente, porque até então era um meninozinho de 16 anos que só sabia tocar uma harpa, cuidava lá de meia dúzia de ovelha do pai, e que era um fardo para os seus irmãos. Esse era Davi. Vivia afastado dos outros, não era bem amado por sua família. E Davizinho olhou para a Penina e disse: essa Penina é grande, mas ela é o meu trampolim para crescer. Davi rejeita as armas de Saul, porque qual era o método, qual era o normal, irmão? Se eu ia entrar numa luta contra um guerreiro, eu tinha que estar de armadura, de espada, de escudo, arco e flecha. Esse era o método normal. Davi disse: eu não quero nada disso, eu vou usar um método diferente, porque eu quero um resultado diferente. E Davi mata Golias com a sua própria espada. Então, irmãos, você precisa entender, para Deus não há impossíveis. Você tem que sair da melancolia, como eu costumo dizer, não é? O desenho antigo do Lip Rádio: ó vida, ó azar, ó meu Deus, eu sabia que não ia dar certo. Você precisa sair disso. Como Ana saiu e tomou uma postura diferente. Parou de amargurar o marido, parou de dar ouvidos à Penina e fez diferente. O verso 11 diz assim: então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Ana fez um voto com Deus, que poucos teriam coragem de fazer. Olha, aquela mulher amargurada, ranzinza, chata, chorona, agora sendo ousada. Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor acabar com esse meu sofrimento, esse filho é teu. Ele será para o Senhor. Então você vê que Ana começa a mudar. Agora entenda uma coisa: Ana não queria só ter um filho, ela queria ser mãe. Ela queria experimentar a maternidade, gerar seu filho, cuidar desse filho. O que é isso, irmãos? Muitas vezes você só quer a bênção, mas não parou para pensar por que você quer essa bênção. O que você almeja é algo
para sua satisfação própria ou para abençoar a obra de Deus? Já parou para fazer essa pergunta? Porque às vezes nós queremos algo. Ana não queria um filho só para dizer para a Penina, agora eu tenho um filho. Ana já tinha virado o disco. Ana queria um filho porque ela sabia que esse filho era o fim de uma vida de esterilidade. Então você precisa também entender, aquilo que você está buscando em Deus é para quê? É para seu próprio benefício ou é para um benefício maior? Então é tempo de você pensar, não é? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Porque alguns de nós usam as bênçãos como um muro de proteção, não é? Então assim, eu já estou bem, cada um com seus problemas, eu tenho porque eu fiz por merecer, né? Eu não quero nem saber. Cuidado. Porque esse era o papel de Penina. Está vendo, Ana? Eu tenho filhos, você não tem. Deus te amaldiçoou, Ana. Os filhos de Penina e filhas eram um muro de proteção, porque ela achava que isso faria com que Eucana a amasse mais, mas Eucana amava a Ana. E Ana queria um filho porque ela sabia que o filho seria o fim de uma vida de esterilidade, de sofrimento. Mas ela queria um filho para que esse filho fosse alguém grande na presença de Deus. Aquilo que você quer é para que a obra de Deus cresça ou é só para você dizer, está vendo, eu consegui. Eu sou melhor. Cuidado. Você tem pedido algo ao Senhor? Qual é o propósito? Entenda uma coisa, irmãos. Deus nos predestinou para louvor da sua glória. Quando Ana oferta seu filho ao Senhor, foi como se dissesse, não é para mim, Senhor, é para ti. Ana ativa o princípio da criação do homem. Você sabe por que o homem foi criado? Por que Deus criou o homem? Só para olhar e falar assim, olha como eu sou cara, eu sou Deus, viu? Eu fiz um ser ali inteligente. Ele criou o homem para louvor da sua glória. Então, quando Ana entrega esse menino ao Senhor, ela está dizendo, Senhor, não é para mim, é para ti. É para que o teu nome prevaleça. É para que saibam que o Senhor é Deus. Agora, verso 13 e até o 15 diz assim, viu que os lábios dela, vamos ler o 12, enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, Eli era o sumo sacerdote, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada, então, até quando vai se embriagar, disse ele, largue esse vinho, Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Ana orou com o coração, com tudo o que tinha, e confessou ao sacerdote, eu sou uma mulher atribulada de espírito. O que é isso, irmãos? Você está na casa de Deus, você tem orado. Mas quando o pastor da igreja pergunta assim, como é que você está? Você se cala. E na tua religiosidade, porque eu acho que não é somente eu que sou assim, você diz assim, se Deus quiser fazer, Ele vai revelar. Ninguém precisa saber. Irmãos, como nós somos religiosos. Até Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu te faça? Nós queremos ser mais do que Deus. Nós somos Penina, como Deus nos atura, irmãos. Como Deus nos ama. Porque quando o sacerdote questiona Ana, ela abriu seu coração. Ela não se calou. E às vezes
você tem dificuldade com isso, porque na sua religiosidade, se você falar a sua fraqueza, o seu problema, você acha que você será visto ou vista como alguém inferior aos outros. Aí Paulo diz assim: quando penso que sou fraco, forte sou. O verso 17 e 18 diz assim, ó: nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Quer um resultado diferente? Mude o método. Não mude os princípios, mude o método que você aplica aos princípios de Deus. Aqui nós vimos o que, irmãos? Uma oração de concordância. Porque Jesus dirá a mesma coisa em Mateus 18, 18. Tudo que dois liga na terra ou concorda na terra, Deus concorda no céu. Tudo que dois discorda na terra, Deus discorda no céu. Então você vê uma oração de concordância. Ela orou e disse suas verdades, como ela estava, e o sacerdote de Deus selou o seu pedido. Selou o pedido de Ana. Entrou em concordância. É interessante que quando Abraão vai levar os seus dízimos a Melquisedeque, rei de Salém, e aí você vê no Novo Testamento, Jesus, o ministério de Jesus é comparado ao ministério de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi. Muitos acreditam que ali era Cristo de uma forma oculta. E ali você vê bem claro que, sem dúvida, o maior abençoa o menor. Porque ele disse: bendito seja Abraão. Ele abençoou Abraão. E olha que Abraão era o herdeiro da promessa. Em Abraão foi prometido que ele seria pai de nações, pai de multidões. E esse homem, que só sabe que era rei de Salém e sumo sacerdote, agora eu te pergunto, se não havia lei, se não havia templo, como é que esse homem era sumo sacerdote, irmãos? Isso é para você pensar. Porque ele é chamado de sumo sacerdote no Novo Testamento. Então, você às vezes não entende que essa concordância de você procurar a sua autoridade espiritual e falar com ela e dizer: ora comigo, me ajuda em oração. Você não entende como isso tem poder no mundo espiritual. Se Ana ainda estivesse vivendo, amargurada por Penina, Ana diria: eu não vou falar nada, ninguém me entende, está vendo? Até o sumo sacerdote está me chamando de alcoólatra. Você vê que ela já estava diferente. E aqui diz que depois que Eli concordou, abençoou Ana, Ana sai dali e já não estava mais triste. Alcançou um resultado diferente. E olha que ela ainda nem estava grávida. Você vê que o problema dela era espiritual. Ela ainda não estava grávida. Mas aqui nós lemos o quê? Que o seu rosto já não estava mais triste. Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas ele nem morreu ainda. Ana não estava grávida. Numa voz do céu não disse: Ana, amanhã você vai engravidar. Ninguém falou nada. Mas Ana saiu dali com um rosto alegre. Você já parou para prestar atenção que às vezes você vem na igreja e aí você vem com aquela vergonha, aquele medo na frente, receber uma oração, porque o que vão... Mas você vem, aí você sai da igreja, parece que você está leve. E alguns por medo, vergonha, por orgulho, sei lá pelo quê, sabe que ali Deus está falando, mas ele sai quieto, porque ninguém pode saber o que ele está passando. O diabo sabe. As peninas sabem o que você está passando. Não se preocupe, ele vai botar mais um pouquinho de pérola em você. Ele não sabia o que pedia a Ana,
Mas a sinceridade trouxe dúvidas, não trouxe dúvidas ao seu coração, e ele liberou a palavra. Que se cumprisse na vida de Ana aquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Ana não precisou entrar nos pormenores, mas ela foi verdadeira e disse: o Senhor está diante de uma mulher atribulada, de uma mulher que está angustiada, que está amargurada. Quando ela rompe isso, ou seja, agora ela mudou o método, ela não guardava mais para ela, e descontava em Eucana. Coitado de Eucana, irmãos, que esse aguentou, esse homem era muito macho. Ela não descontou em Eucana, ela disse para o sacerdote o que ela estava passando. E automaticamente, misteriosamente, quando ele disse que o Senhor conceda aquilo que você está pedindo, ela voltou, começou a comer, seu rosto não estava triste, tudo mudou num passe de mágica. Lembre-se, ela ainda não tinha engravidado. Porque nós associamos a ideia assim: se Deus curou a minha doença, agora eu não tenho mais problema. Será? Se o teu espiritual, teu emocional não estiver bem, todo o teu corpo sentirá. Você não tem como fugir disso. Muitas vezes, irmãos, não somos abençoados, porque nós não procuramos a nossa autoridade. Deixamos para procurar quando não tem mais jeito, que aí só Deus faz milagre, não é? Então assim, quando você entende o princípio ali, você muda a sua oração, você muda tudo. Agora, olha o verso 20, diz assim: no devido tempo, irmãos, vai saber quantos anos se passaram. Mas Ana não estava mais triste. O problema dela não era a esterilidade, irmãos. Ela não estava mais triste. Ela não estava mais deixando Eucana doido. Eucana não precisava mais deixar de ir trabalhar para ficar com Ana preocupado. Vai que Ana perde a cabeça e mata a Penina. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Porque é isso que o nome Samuel significa. Agora, Ana também disse que esse menino seria do Senhor, sim ou não? Então, deixa teu dedinho aí, vai lá no capítulo 3, verso 19. Olha o que a palavra diz. 1 Samuel 3,19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. Porque Deus honra a palavra de seus profetas. Então, o princípio de Ana de ser verdadeira, rompeu com o método que tinha e mudou o método, alcançou um resultado diferente do que aquele que ela alcançava todo ano, que era 0. Agora esse menino é entregue e ele começa a crescer, e tudo que Samuel falava, Deus respaldava. Mas você vê que o princípio não nasce em Samuel, nasce em Ana. Então, quando você busca algo de Deus, porque você tem um propósito, que isso possa também levar o nome de Deus muito mais além, automaticamente, quanto mais você faz, mais Deus te respalda. Porque esse menino se torna uma bênção, se torna um homem muito respeitado. Agora, para a gente terminar, eu não sei qual é a sua posição hoje, se de Ana, não é? Que representa as atitudes sinceras e disposição em mudar, ou de Penina, que representa os acusadores e os escarnecedores. Porque às vezes nós somos a Penina na vida de alguém. Às vezes, em nosso senso de justiça própria, de nosso senso de sou melhor que todo mundo, nós nos tornamos uma Penina na vida de alguém. Nós atormentamos alguém. Porque lembre-se, Penina também era crente. Ela também ia todo ano lá no templo.
Penina não era pagã, Penina era crente e abençoada por Deus, porque ela tinha filhos. Entre aspas, a quem era amaldiçoada era Ana. Então, primeira coisa que você precisa pensar: você é Penina ou você é Ana? O ambiente que você trabalha, você torna ele agradável, ou você é aquela pessoa que o povo não vê a hora de você ficar doente para não ir trabalhar, porque o lugar tem paz? A sua casa, a igreja, seja lá onde for. Porque se você é Penina, se arrependa, porque uma hora algo se voltará contra você. Adoni-Bezeque, quando foi-lhe cortados os polegares da mão e dos pés, ele disse: aquilo que eu fiz com os outros, agora fizeram comigo. Cuidado, porque tudo que você semeia, a Bíblia diz que você colherá. Agora, se você é Ana, não é? Você precisa ver se você está sendo sincero com Deus. Porque agora a Ana estava realizada. Ela mudou o método, alcançou um resultado diferente daquele que ela vivia todo ano. Vai comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso 5, para a gente terminar. 1 Samuel 2, 5. Olha o cântico de Ana, de ranzinza, agora cantora. Como a coisa muda, né, irmãos? 1 Samuel 2,5 diz assim: os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. Ela está dizendo de Penina, viu, irmãos? Cuidado. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. Uma oração sincera move o coração de Deus, irmãos. Deus quer colocar um cântico novo em seus lábios, uma oração diferente em sua boca. Porque não se preocupe com Penina, não se preocupe. Não se preocupe com Penina. Porque no devido tempo Deus dará a paga de Penina. Você pode escolher o que você planta, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Não confunda perdoar pecados com colher consequências do seu pecado. Não confunda. Deus perdoa o teu pecado, mas as consequências dele você vai arcar. Deus quer colocar em você o cântico de Ana. Um cântico profético, onde a estéril foi mãe de vários filhos. Quem é a Penina na sua vida, irmão? Irmã? Quem é a Penina da sua vida? Deus quer colocar um novo cântico na sua boca, não é? Deus quer acabar com a esterilidade que você vive e te dar uma vida fértil em todas as áreas. Entenda uma coisa, irmãos, Penina não estava preparada espiritualmente para ser mãe de Samuel. Porque senão, aí que ela ia usar Samuel em benefício próprio. Está vendo, Ana? Meu filho, além de tudo, é um profeta. Sabe aquele pai, aquela mãe, que não tem noção do mal que faz para os seus filhos, quando diz: meu filho, minha filha, não se mistura com aqueles dali não, é tudo sem vergonha, viu? Você é especial. Cuidado, Penina. Cuidado, Penina. Porque só um é especial, se chama Jesus Cristo. Só um é especial, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Cuidado, Penina. Penina não estava preparada. Entenda isso. Ela usaria Samuel para perseguir Ana mais ainda. Então,
quando Ana muda os seus métodos e alcança um resultado diferente, se chamado Samuel, agora Samuel foi para o louvor da glória de Deus, não era para Ana. Você não vê em lugar nenhum Ana dizendo: tá vendo, Penina? Olha meu Samuelzinho, como ele é especial. Você não vê, porque isso é coisa de gente pequena. Seus problemas, suas dificuldades não podem ser motivo para um esfriamento espiritual. Pelo contrário, devem ser como peninas, empurrando seus joelhos no chão, forçando você a se quebrantar, a orar. Uma coisa eu aprendi, irmãos: não chore para o diabo, chore nos pés de Deus. O diabo te afronta, Penina põe o dedo na sua face, Penina te acusa, mantenha a postura, mas quando entrar no teu quarto, desabe, chore, clame, gema, porque o Pai que nós temos, chamado Deus em Cristo Jesus, o Yahvé, o Eterno, Ele senta do teu lado e colhe as tuas lágrimas. Você não vê Ana agora falando nada para Penina. Ana só disse: aquela que fazia agora perdeu a beleza, está velha, está feia, e eu continuo produzindo, dando filhos a Eucana. Aquilo que falavam de mim, aqueles que falavam que não tinha jeito, que não daria certo, agora estão todos aí parados, e eu estou crescendo, de glória em glória, eu caminho, como diz o cantozinho antigo, caminhando eu vou para Canaã. É tempo, irmãos, através da oração, é tempo de mudar sua oração, irmãos. O Senhor hoje te chama para que você seja uma Ana, uma vencedora. Te chama para que você entenda o Deus Todo-Poderoso que você tem, pode mudar a sua história. Para isso, você tem que mudar a sua oração. Que você mude a sua oração. Pare de ser queixoso e comece a orar. Às vezes nós nos queixamos, nós não oramos. Se Ele fez na vida de Ana, Ele também pode fazer na minha e na tua vida. Qual é a área da tua vida que está estéril? Fique em pé no seu lugar, se você puder. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Coloca a mão no teu coração.